Suporte o processo. A gente sempre ouve isso, né, das pessoas, suporte o processo. Por que a gente precisa suportar o processo? Porque se eu não suportar o processo, eu não vou chegar ao objetivo. Se eu entendo que estou dentro de um processo, e nós todos precisamos entender que a nossa vida toda é marcada por processo, desde que nascemos, a nossa vida é marcada por processos, são processos na nossa vida. Por isso nós chegamos até aqui. O que é processo? Processo significa método, sistema, maneira de agir, ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Então isso aqui é um processo. Às vezes a gente diz assim, irmãos, eu estou num processo, mas será que você entende qual é o processo que você está? Será que você entende por que está passando por esse processo? Será que você entende qual é o final desse processo? Por isso nós precisamos perguntar sempre a Deus, conversando com Ele, Deus, eu estou dentro de um processo? Deus, o que eu estou passando é um processo do Senhor, o Senhor me colocou dentro desse processo? Porque às vezes a gente sofre, não é processo de Deus, a gente sofre por consequência dos nossos erros. Mas Deus sempre Ele coloca a gente dentro de um processo, seja processo de recuperação, seja processo para abençoar, seja qual for o processo, todo processo ele vai chegar a um aperfeiçoamento, todo processo ele vai nos levar para um final, todo processo ele tem uma mensagem final, ele tem um objetivo. Ninguém está dentro de um processo sem objetivo nenhum, porque Deus ele é Deus de objetivos. Então ele sabe para onde está nos levando. O apóstolo Paulo, ele tenta assim explicar, ele explica, quando ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo número 5. Quando ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já vai falando aqui sobre a justificação. Ou seja, você é uma pessoa que já foi justificada. E tudo que você passa a partir de agora é processo de Deus para o aperfeiçoamento. Você já foi justificado. Paulo estava ensinando aos romanos. Então ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava trazendo a afirmativa da justificação, ou seja, nós já fomos justificados, não sofremos pelos pecados do passado, não, porque nós fomos justificados já pelo Senhor. Justificados, pois, por meio da fé, mediante a fé, temos paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Já fomos justificados. O Senhor já nos justificou. Agora, a partir da justificação, tem muitas pessoas que não querem mais. Eu não quero mais sofrer. Não, calma. Porque nós fomos justificados e entramos dentro de um processo. Aí ele diz assim no versículo número 2: por intermédio de quem? De Cristo, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, ele está dizendo, Cristo nos justificou, pronto, já fomos justificados, e mediante essa justificação, ele diz assim, olha, igualmente nós tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Nós estamos firmes. Ele fala da graça, ele fala da justificação, ele fala que nós tivemos acesso à graça de Deus pela fé, e dentro dessa graça nós estamos firmes. Firmes, você está entendendo? Nós já fomos justificados, estamos dentro da graça, entendemos que estamos dentro dessa graça e estamos firmes, e ainda gloriamo-nos. Ele diz assim, olha, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Você entende isso? Então nós entramos dentro desse processo. E eu gosto de imaginar assim, olha, eu penso assim, Deus nos colocou dentro de um processo de aperfeiçoamento, dentro de um processo de santificação,
Ou seja, nós estamos dentro de uma santificação. É um processo para estar firme dentro dessa graça. Agora precisamos entender esse processo de aperfeiçoamento. Quando se vai fazer azeite, pega-se primeiramente lá a azeitona e o que é que acontece? Ela vai para o processo. Qual é o processo para extrair o azeite? É exatamente colher a azeitona e ela vai agora para o processo de trituração. Ela vai ser triturada, vai ser moída, vai ser prensada. Depois vai ter separações de bagaços do azeite. E depois ainda tem a separação do óleo do azeite. Então eles vão separando. Tem várias partes do processo que ela passa para chegar àquela coisa linda, gostosa, que gera saúde na gente, que é o azeite. Para se tomar um bom vinho, seja ele tinto ou branco, também passa pelo mesmo processo. A uva é colhida, daí a pouco vai passando por um processo. Se vai gerar um vinho branco, passa por cilindros para imprensar e tirar o vinho branco. Se é um vinho tinto, ele deixa pelo processo natural, coloca dentro daqueles barris lá, e a uva ela vai imprensando, ela vai sendo imprensada ali, uma imprensando a outra, às vezes até, né? Para quê? Para que gere um bom vinho, para que gere fragrância, perfumes belos. É preciso também que haja, colha a matéria-prima que quer fazer, né, uma fragrância, e daí a pouco ela é triturada também, ela é prensada, porque quer se extrair dela o seu perfume. Também Deus ele faz conosco. Talvez você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esteja dentro de um processo. Aonde Deus quer te levar, onde Deus quer te colocar, primeiramente ele passa ou coloca os seus filhos dentro de um processo. Para que esse processo traga um aperfeiçoamento e estejamos onde Ele quer que estejamos. Talvez você esteja passando exatamente esse processo. Mas olha o que é que Paulo diz. Ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tribulações são etapas do processo. Etapas. Talvez você esteja dentro dessa etapa do processo. A tribulação é como se fosse a azeitona sendo triturada, a uva sendo triturada, a planta, a flor sendo triturada para liberar o seu melhor. Você entende? Não se desespere, porque você está dentro desse processo. É uma parte do processo a tribulação. Depois ele diz assim, olha, sabendo que a tribulação ela vai produzir uma perseverança. Ou seja, a tribulação só produz perseverança quando você começa a entender o processo. Ou seja, Deus quer me colocar em determinado lugar, Deus quer me entregar algo, mas primeiramente Ele tem que me preparar. Deus quer me levar a um aperfeiçoamento, mas Ele tem que me preparar, e Ele está me preparando. Quando você começa a entender o processo, você começa a entender que aquilo ali vai trazer para você uma constância, uma perseverança, porque você quer se colocar diante de Deus. Deus, pode agir em mim, trabalhe em mim, Deus, faça o que você quiser fazer na minha vida. Talvez as tuas lágrimas sejam exatamente para isso, para poder regar e lubrificar o maquinário de Deus, para te levar a um aperfeiçoamento dentro desse processo. Depois ele diz assim, ó, e a perseverança, ela vai produzir experiência, vai te levar a um grau maior de entendimento em Deus. Então não reclame, não murmure, apenas glorifique a Deus, adore a Deus, louve a Deus nesse processo que você está. Não importa se é doença, não importa se é finanças, não importa se é sentimental, não importa, suporte o processo de Deus, entendendo que é Ele que está trabalhando na tua vida. Depois ele vai dizer assim, olha, e a experiência, ela produz uma esperança. Ou seja, quando você entende o processo, você fica naquela expectativa que vai culminar, vai terminar, exatamente quando Deus disser, pronto, acabou o processo. Esse processo acabou. Então fica tranquilo, somente descansa em Deus, adore ao Senhor. Sabe o que Paulo diz? Escrevendo a carta aos Tessalonicenses, primeira carta 5:18, ele disse, dê graça em tudo. Então dê graça nesse processo, diga a Deus, obrigado por ter me escolhido e me colocado dentro desse processo. Entenda o que é o processo e adore a Deus. Fica na paz.